Imagine a cena. Você acaba de desembarcar em Londres, Sydney ou Tóquio. Você aluga um carro, entra no assento do motorista, que para sua surpresa fica do lado do passageiro, e ao sair para a rua, percebe que todo o fluxo de veículos está vindo exatamente na direção oposta ao que o seu cérebro considera seguro. Para a maioria de nós, dirigir pela esquerda parece um erro, uma excentricidade de poucos países que decidiram ser diferentes. Mas a verdade é que durante a maior parte da história humana, o lado errado era, na verdade, o que hoje é o padrão global. Se hoje 65% do mundo dirige pela direita, não foi por uma questão de planejamento, mas sim por causa de guerras, revoluções e até mesmo a posição das mãos dos cavaleiros medievais. Por que os britânicos se recusaram a mudar? Como Napoleão Bonaparte redesenhou o trânsito da Europa com um golpe de espada? E como um país inteiro conseguiu mudar de lado em um único dia sem causar um desastre total? Aperte o cinto, porque hoje nós vamos desvendar o mistério por trás dessas questões. Para entender como tudo isso começou, precisamos voltar no tempo, muito antes da invenção do motor a combustão. Imagine-se na Idade Média, viajando a cavalo por uma estrada de terra isolada. Naquela época, o mundo era um lugar perigoso e você nunca sabia se quem vinha na direção oposta era um mercador amigo ou um salteador de estradas. Como a grande maioria das pessoas é destra, os cavaleiros preferiam circular pelo lado esquerdo da via. A lógica era puramente defensiva. Ao se manter à esquerda, a sua mão direita, a mão que segura a espada, ficava livre e posicionada exatamente entre você e qualquer estranho que cruzasse o seu caminho. Se houvesse um ataque, você já estava na posição ideal para se defender. Além disso, o próprio ato de montar no cavalo reforçava esse hábito. Como a bainha da espada geralmente ficava do lado esquerdo da cintura para ser sacada com a mão direita, era muito mais fácil montar pelo lado esquerdo do animal para não tropeçar na própria arma. E para evitar fazer isso no meio do trânsito, os cavaleiros montavam no acostamento e já saíam cavalgando pela esquerda. Esse costume era tão forte que historiadores encontraram evidências de que os romanos já utilizavam esse sistema em suas estradas pavimentadas, e o próprio Papa Bonifácio VIII chegou a decretar, no ano 1300, que todos os peregrinos que viajassem para Roma deveriam se manter à esquerda. Por séculos, esse foi o normal. Mas então, um certo general francês decidiu que era hora de virar o jogo, e o mundo de cabeça para baixo. O domínio da mão pelo lado esquerdo parecia inabalável, até que a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte mudaram tudo. Existe uma lenda popular de que Napoleão teria imposto a condução pela direita simplesmente porque ele era canhoto e queria que a sua mão da espada ficasse posicionada contra os adversários, mas a realidade histórica é um pouco mais estratégica. Antes da Revolução, a aristocracia francesa circulava pela esquerda, forçando os camponeses a usar a direita. Como forma de protesto, os revolucionários passaram a andar todos pela direita, o que acabou se tornando um símbolo de liberdade e igualdade. Quando Napoleão começou a marchar pela Europa, ele levou essa nova regra na bagagem. Países como Holanda, Alemanha, Polônia e Espanha foram forçados a mudar de lado para facilitar a logística dos exércitos franceses. Mas do outro lado do Canal da Mancha, os britânicos, como forma de resistência às mudanças impostas pela França, fizeram questão de oficializar a mão esquerda em sua legislação em 1835. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos também estavam criando seus próprios motivos para preferir a direita. No final do século XVIII, surgiram as grandes carruagens de carga puxadas por vários pares de cavalos. Como não havia um assento para o condutor, o motorista sentava no último cavalo à esquerda, para poder usar o chicote com a mão direita nos outros animais. Para garantir que ele não batesse as rodas em quem vinha na direção oposta, ele precisava ver o outro veículo de perto, o que o forçava a dirigir pelo lado direito da estrada. Entre a resistência britânica e a praticidade americana, o mundo estava prestes a se tornar um mapa dividido por tradições e conveniências.
Não deixe de conferir o link da descrição por onde você pode comprar bandeirinhas de diversos países para usar como enfeite na sua casa ou escritório. Comprando pelo link, você ajuda o canal a trazer mais conteúdos para você. Com a expansão do Império Britânico, a mão esquerda foi exportada para quase todos os cantos do planeta, da Índia à Austrália, passando por grandes porções da África e o Sudeste Asiático. Onde a bandeira do Reino Unido chegava, a regra da estrada mudava. Mas há um caso curioso que foge à regra das colônias: o Japão. Os japoneses nunca foram colonizados pelos britânicos, então por que eles também dirigem pela esquerda? A resposta está nos trilhos. No final do século XIX, quando o Japão decidiu se modernizar, eles precisavam de ajuda para construir seu sistema ferroviário. Os principais consultores e engenheiros contratados vieram justamente do Reino Unido. Assim, toda a infraestrutura de trens foi desenhada para a esquerda, e quando os primeiros automóveis começaram a aparecer, a lógica simplesmente seguiu o que já estava estabelecido nos trilhos. Enquanto isso, o restante do mundo começava a sofrer uma pressão irresistível vinda de Detroit. Com a ascensão meteórica da indústria automotiva americana e o sucesso do Ford modelo T, que tinha o volante posicionado na esquerda para circular pela direita, o padrão dos Estados Unidos virou sinônimo de modernidade. Para os fabricantes, era muito mais barato produzir carros com uma configuração única. A partir daí, muitos países que ainda hesitavam começaram a mudar de lado para facilitar o comércio e a importação de veículos. A Europa foi se padronizando aos poucos, deixando os britânicos e suas ex-colônias como uma espécie de ilha de tradição, em um mar de estradas que agora apontavam para a direita. Mas mudar o sentido do trânsito de um país inteiro não é tão simples quanto virar uma chave. É uma operação que exige coragem e uma logística impecável. O exemplo mais icônico dessa transição aconteceu na Suécia, no que ficou conhecido como o Dia H, em 3 de setembro de 1967. Por décadas, a Suécia foi uma anomalia. Eles dirigiam pela esquerda, mas todos os seus vizinhos nórdicos dirigiam pela direita. E a maioria dos carros suecos já tinham o volante do lado esquerdo, o que causava acidentes terríveis em estradas estreitas. O governo decidiu que era hora de mudar, apesar de 83% da população ter votado contra a ideia em um referendo anos antes. Naquela madrugada de domingo, todo o tráfego da Suécia foi obrigado a parar. Equipes de limpeza e engenharia trabalharam freneticamente para trocar as placas e descobrir os novos semáforos que já estavam instalados. Exatamente às 5 horas da manhã, o país inteiro trocou de faixa e recomeçou a andar, agora pelo lado direito. Surpreendentemente, o número de acidentes caiu drasticamente nos meses seguintes, provando que a padronização, embora dolorosa no início, trazia segurança. Outros países, como a Islândia e Samoa, seguiram caminhos parecidos em épocas diferentes. Samoa, aliás, foi na contramão da história recente. Em 2009, eles mudaram da direita para a esquerda. O motivo? Eles queriam importar carros mais baratos da Austrália e da Nova Zelândia, que ficam ali perto e usam a mão inglesa. Isso mostra que, mesmo em um mundo globalizado, a economia e a geografia local ainda podem forçar as nações a mudar de lado, transformando o ato de dirigir em um verdadeiro quebra-cabeça geopolítico. No fim das contas, a resposta para o mistério de por que alguns países dirigem pela esquerda não é uma só, mas sim uma colcha de retalhos feita da teimosia histórica, conveniência econômica e heranças coloniais. Hoje vivemos em um mundo dividido. De um lado, a eficiência industrial liderada pelo padrão americano e europeu. Do outro, a tradição britânica e a logística asiática que mantém viva a antiga prática dos cavaleiros medievais. Embora pareça confuso para quem viaja, essa diversidade é um lembrete vivo de como a nossa história molda as coisas mais simples do nosso dia a dia, até mesmo o lado em que escolhemos guiar um volante. Atualmente, cerca de 75 países e territórios ainda mantêm a mão esquerda, e a chance de vermos uma padronização global total é quase nula, dado o custo astronômico que seria converter a infraestrutura de países gigantescos como a Índia ou o Japão.
E você, já passou pelo sufoco de entrar em uma rotatória pelo lado errado? Ou quase olhou para o lado errado antes de atravessar a rua em Londres? Deixa aqui nos comentários a sua experiência. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais curiosidades que movem o nosso mundo. E antes de você sair, clica nesse vídeo na tela para descobrir por que você sempre entendeu errado o hinduísmo. Já te vejo por lá.